Para explicar um pouco melhor como é que nós devemos, antes de atacar, digamos assim, uma perspectiva, seja ela qual for, daquelas que nós temos para desenhar, normalmente quando nos dão as peças, dão-nos sempre as peças indicando quais é que são as características que as peças têm em relação aos planos. Então, aquilo que eu normalmente devo fazer é desenhar antes uma espécie de uma previsão, digamos assim, uma ideia do que é a peça em si, desenhando à mão levantada, primeiro, sem qualquer preocupação com os ângulos, os três eixos, por exemplo, aqui. Então imaginem a peça que desenhámos agora deste prisma. Dizia-nos que tínhamos 1, 2, 3, 4, 5 centímetros de afastamento de da abscissa de um ponto A e 6, 7, 8 de um ponto B. E diziam-nos que eram duas peças que eram os dois prismas triangulares, cujas bases estavam e tinham, não as bases, mas a partir destes pontos tínhamos que saber desenhar as peças. E que estes pontos correspondiam a lados, ou melhor, acho que era aqui o A, aqui é que era o B, e aqui teremos um ponto C. Então que estes lados eram, pertenciam ao XY, e que eram os quadrados, digamos assim, quadrados, que seriam lados dos prismas que nós tínhamos para desenhar. Então, se estes quadrados tinham e eram comuns a sua pertença ao x, y, eu tinha que pensar, antes de fazer o desenho, onde é que esses quadrados em perspectiva poderiam estar. Então a peça começa a criar forma na minha cabeça, porque qual é a distância que vai do A ao B? 5. Qual é a distância que terá daqui até aqui para ter um quadrado aqui em perspectiva? A mesma, 5. Então eu imagino como é que esse quadrado fica. E depois percebo que se este quadrado é um dos lados, obviamente eu tenho que desenhar aqui um triângulo e aqui outro. Então, imagino mais ou menos aqui a meio como é que a forma fica. Cá está. E imagina aqui a meio como é que a peça vai estar. E aqui também. E faria, digamos assim, à mão levantada, a minha ideia de como é que a peça estaria no caso do prisma deste lado direito. E deste lado, como é que eu penso também a peça? Bom, é a mesma coisa. Eu tenho aqui 1, 2, 3 centímetros. Aqui mais ou menos a meio ficaria. Então cá está a peça. E deste lado ficaria, digamos assim, com 1, 2, 3, cá está, 1, 2, 3 centímetros, e isto é a minha ideia do que eu vou ter que desenhar. Então eu já sei, antecipando antes de fazer o exercício na minha cabeça, e com uma folha de papel auxiliar, como é que essa, digamos que perspectiva no fim, estaria. E isto ajuda-me a pensar a peça antes de começar a atacar a perspectiva em si. Ou seja, sempre que vocês têm peças, que agora, como vocês veem, são peças compostas, eu tenho que as pensar antes de começar a fazer a perspectiva e depois preocupar-me com os ângulos que fazem os eixos uns com os outros. Mas antes de desenhar a peça, eu devo sempre pensar, antes de a desenhar, como é que eu vou ter a peça para que depois seja apenas e somente, digamos que utilizar a minha ideia da peça para criar um objeto. Então eu agora vou aqui pensar uma peça, sei lá, imaginemos uma peça composta, que agora me vai aqui sair da cabeça. Cá está, estou aqui a desenhar. Eu vou imaginar aqui um prisma quadrangular, por exemplo. Prisma quadrangular, afastado aqui 1 centímetro da parede, paralelo a este seu lado, aqui a base. Pronto, imaginando, temos aqui este prisma quadrangular, nesta posição, e na parte lateral deste lado aqui, retângulo do meu prisma, eu vou ter a base. Portanto, imaginando que isto tem 1, 2, 3, 4, 5 centímetros de altura por 1, 2, 3, 4 centímetros aqui. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5. E agora, aqui a 4 centímetros vai nascer uma pirâmide, mas uma pirâmide oblíqua. Normalmente não há pirâmides oblíquas nas nossas peças, mas imaginemos que vai aqui sair uma pirâmide regular, que vai ficar então aqui com esta característica. Então, imaginando que estas eram, digamos assim, as características da peça que nos dariam a desenhar. Então, eu antecipava aqui a peça, que
ficaria aqui com este lado e este aqui e este encostado à parede e este seria um quadrado aqui, queria ter 4 centímetros aqui de lado. Reparem que isto é tudo feito muito toscamente, mas e agora aqui iria nascer, digamos assim, uma pirâmide regular cuja base estaria então nesta posição. Então, isto seria o resultado final deste sólido, digamos assim, composto. Reparem, e eu agora dar-vos os dados do problema para vocês desenharem com rigor uma peça destas em perspectiva. E exatamente isso que vai acontecer a seguir. Eu vou pegar nesta ideia que agora aqui tive e vou criar um exercício para vocês fazerem a perspectiva, uma perspectiva que eu já vou dizer qual é, em que a peça que vocês vão ter que desenhar é esta, mas com rigor. Provavelmente o que vai acontecer é, porque é mais bonito ver isto, se calhar em perspectiva de uma forma diferente, em vez de eu ter aqui, por exemplo, este ser o eixo que está aqui representado Z e aqui o X, se calhar eu vou pôr a peça numa posição em que este sim senhora possa ser o Z, mas vou mudar a peça de posição. Vou-vos dar os dados para uma peça destas, mas vista numa posição diferente, em que, por exemplo, o vértice que aqui está esteja numa posição em que este eixo, digamos assim, do sólido, desta pirâmide, vai estar perpendicular ao plano frontal. Então vamos ter aqui, isto passa a ser o X. Já vou ver como é que vos vou dar os dados desta peça, ok? Então, ou então vou mesmo manter a posição, já vou ver. Então até já.